porque você via já estava tudo parando, as pessoas pareciam que estavam correndo, parecia assim que se transformando. Foi um mundo transformador. Foi um susto, acho que para todo mundo. O coronavírus era imprevisível. Todo mundo com receio, com medo de como que seriam as coisas, como que tudo ia desenrolar, como que a gente conseguiria passar por esse momento, né, e quanto tempo iria demorar. A gente não sabia se ia demorar 15 dias, e ela não demorou 15 dias, foram mais de anos, né? Não vai ser 15 dias. Isso não tem data para acabar, é uma pandemia. As primeiras ações tiveram que ser pensadas de modo muito rápido, porque era tudo para ontem, né? E a gente entrava no edifício e era só nós, né? Era nós e mais ninguém. Foi muito difícil ser mãe, ser professora, ser filha, porque a minha mãe adoeceu. Aí é muito impactante essas recordações assim, né? A gente vê assim, fala, parece que foi um filme que a gente assistiu, parece que a gente viveu aquilo, parece que eu tô contando a história de outra pessoa. Eu lembro que uma enfermeira olhou para mim e falou assim: nossa, se Deus quiser não vai chegar aqui. Como assim, se Deus quiser não vai chegar aqui, gente? Tá aqui em Curitiba. Se falava de pandemia, mas estava tudo muito longe de nós. E a gente não tinha muita ideia do que seria. E naquele dia, naquela reunião, alguém falou, vai ter lockdown, vai ter que parar tudo por causa da pandemia. Todos pensávamos que seria 3 dias, 5 dias, uma semana. E no dia seguinte parou. Tenho, 2 filhos. Na época, o Heitor tinha 6 anos, no primeiro ano do ensino fundamental, e o Hugo tinha acabado de fazer 4 meses. Aí nós ficamos reclusos num apartamento. Eu, meu marido e as 2 crianças e uma cachorrinha. Então todo mundo trancado no apartamento. Tava sufocante para as crianças, né? Porque de repente todas as áreas sociais do apartamento estavam trancadas. O que eu mais senti falta foi dos meus amigos. Porque mesmo a gente conversando por chamada de vídeo, a gente continuava não se vendo. O que vai acontecer com a educação? Eu acho que foi meio desesperador para todos os professores, no geral, assim. Quando começou a pandemia, isso eu tenho bem na minha memória, foi quando eu fui pegar eles à tarde na escola. Aquilo já foi assim digamos assim, um medo, porque você via já estava tudo parando. Ficar com as crianças, eu falo assim que foi desafiador. Sentia o aspecto de não estar junto com os amigos, o aspecto de não estar presença humana junto, a família, que estava sempre acostumado. E o Luca, uma criança de 3 anos, o que ele queria? Queria brincar e queria que estivesse com os amigos. O ensino, com 8 anos, ele precisava de ajuda, mas ajuda de uma avó que não conhecia toda aquela plataforma digital, que não era do meu conhecimento. Uma avó que na hora não sabia até as disciplinas dele atualmente, na época, e atualmente hoje é bem diferente do que da minha época. Então, houve um choque digamos assim, de aprendizado. E esse momento de transição entre tiver que ir da casa para o trabalho era também muito difícil. As ruas vazias, estabelecimentos vazios, fechados, e aquelas pessoas que estavam na rua, a gente conseguia presenciar no rosto de cada um desespero, porque era algo tudo muito novo, tudo desafiador. E a gente sabia que quem estava na rua era porque realmente não tinha outra opção. O primeiro caso que chegou lá no pronto-socorro e me chamaram, aquela ansiedade, né? Você vestir toda aquela roupa, tudo era novo. Tudo era novo. Eu lembro desse medo, dessa ansiedade. Chegava a ser desesperador, né? Foi um momento muito desafiador profissionalmente. Foi um
o momento em que o sentimento de impotência ele vinha a todo momento. O período de vivência educacional na pandemia, eu julgo, dentro desses 25 anos de profissão, como o mais desafiador de todos na minha vida. O primeiro pensamento que se teve foi com relação à merenda, alimentação das crianças, mesmo porque nós tínhamos estoques e as crianças sem se alimentar, sem ir para a escola. Então, uma das primeiras atitudes foi nesse sentido. Nos organizamos internamente com o auxílio das escolas e começamos a distribuição da alimentação da merenda escolar. As escolas ainda eram desprovidas de tecnologia, não tinham os equipamentos. As crianças também, muitos não tinham como chegar até a escola. E aí veio a ideia, a secretária na época falou, nós temos a TV Educativa. A TV Educativa é uma TV aberta, que nós podemos colocar a serviço da educação e fazer as aulas acontecerem pela TV Educativa e, junto a isso, encaminhar as atividades para as crianças. Eu estava retornando de uma ação realizada pela Secretaria de Educação, organizada pela professora Esméria Savelli, que era a secretária naquele momento, voltando de uma ação na qual a gente estava distribuindo alimentos da merenda escolar para alunos da merenda escolar, aqui na região do Contorno, Gralha Azul. A secretária me liga no meu telefone e diz assim: Rodrigo, a gente precisa fazer as aulas na TV Educativa. Eu disse para elas: professora, pode deixar comigo. Assim surgiu, o Vem Aprender no ano de 2020. Aí, pense o que era preparar cada componente, 8 componentes curriculares por ano, 5 anos de ensino, essa equipe gravando aulas diariamente, seguindo o currículo. Fizemos currículo priorizado, as habilidades essenciais para trabalhar com a pandemia, com currículo priorizado e a gravação das aulas. Não tínhamos naquele momento ainda a definição dos formatos das aulas. Isso começou a ser preparado pela equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, que executou esse trabalho também com muita rapidez. Do meu ponto de vista técnico, e da produção do programa, da direção do programa, da formatação desse programa, como que ele poderia ser realizado, e a partir daí comunicando com as professoras e com a secretária de Educação que seria possível, que daria certo, que elas tinham a capacidade de fazer, que a gente acreditava nelas e que elas poderiam levar essas aulas para as crianças naquele momento de emergência terrível que a gente estava vivendo, que a gente não tinha, não só a gente, o mundo todo não tinha ideia ainda do quanto seria difícil passar por aquela situação toda, e a gente já estava se antecipando um período mais longo que viria com os recursos que tínhamos e nos organizamos da melhor maneira possível para levar esses conteúdos escolares pedagógicos para as crianças que de forma nenhuma ficaram desassistidas nesse momento. Precisava dessa identidade do programa, precisava de um nome para o programa que também não existia. A gente discutiu algumas alternativas e acabou sendo batizado de Vem Aprender. E nós, o município, a própria secretaria, secretário, optou por fazer as nossas aulas com a identidade de Ponta Grossa. A princípio, no primeiro ano dele, eram 2 aulas de 30, 40 minutos só. Agora já, quando foi o segundo ano da pandemia, que daí ele estava no segundo ano do ensino fundamental, foi diferente. Aí era da 1 às 6, da 1h30 às 6 da tarde, ao vivo, sentado na frente do computador. Isso foi mais sofrido. Era humanamente impossível fazer mais do que isso e humanamente impossível para a criança ficar assistindo 4 horas e meia uma professora online falando. Eu fiquei surpreso porque era uma coisa que eu nunca tinha experimentado na minha vida, ficar vários meses assim no computador. Nunca usei computador, até as aulas online começarem, no caso. Meu pai montou uma barra de canos e daí eu conseguia fazer o balé também online, por chamada de vídeo. A professora estava lá na sala de balé mesmo e os outros alunos, cada um da sua casa. Foram dezenas de professoras que vieram fazer as gravações. Todas elas tinham os seus receios, mas todas elas amavam o que faziam. Então elas conseguiram ser, diante das câmeras,
as mesmas professoras, as mesmas profissionais compromissadas que elas já eram em sala de aula. Elas não foram pessoas diferentes na frente das câmeras. Elas foram as mesmas pessoas, em um formato diferente, que era novo para elas e que exigiu delas um esforço enorme. Porém, elas se superaram nessa tarefa e conseguiram executar, sim, o papel delas de maneira magistral, na minha opinião. Como eu sou uma pessoa que o meu nome do meio chama Desafio, eu achei assim que era o momento de eu inovar, né? Começar uma coisa nova. E eu aceitei o desafio. Eles precisavam de mim, né? Principalmente as crianças nesse momento. E eu acreditei que poderia ser possível. Olha, se a gente for pensar como que o professor de educação física atua, sempre observando, corrigindo o movimento, dando aquela parte de cultura corporal para as crianças, você procurar atingir as crianças através de uma tela foi um desafio enorme. A gente fez um convite para os professores. A gente falou quem gostaria de participar desse projeto, desse novo desafio para estar enfrentando, para estar levando as aulas de educação física de maneira remota. E os professores foram se voluntariando. Começou com esse grupo de 4 professores, quando a gente se reuniu a primeira vez. A gente desenvolveu a primeira aula, que já era uma maneira que a gente estava buscando alternativas para conseguir atingir as crianças. E aos poucos a gente sempre lançava. Cada semana que saía uma aula, a gente via que tinha mais professores que queriam ser voluntários, que gostaram do projeto, que abraçaram a causa. Era uma maneira foi algo de reinventar as aulas, né? Porque a gente era acostumado sempre da maneira presencial e a gente reinventou a maneira de lecionar. Era eu gravar e como eu sempre brincava durante as gravações, eu nunca imaginei que eu ia falar com uma caixa preta, imaginar que ela me respondesse e interagir com ela. De uma bancada, né, me lembro até hoje, uma tela, tinha as orientações, né, da onde você poderia olhar, né, para que não aparecesse durante a gravação ou você olhando para outro espaço. E tinha uma TV, que a gente podia se deslocar e ir até a TV quando a gente pudesse tendo alguma indicação do planejamento. Eu lembro até hoje que a primeira coisa que eu falei para ele, não se preocupe, eu não vou sair dessa bancada. Isso foi o primeiro dia de gravação. E gravei, né? E eu te digo assim, que depois de tantas gravações, depois de um ano, eu não estava mais só na bancada. Então eu aprendi a me movimentar, aprendi a usar aquele espaço, mesmo não sendo, né, a pessoa formada para isso, mas a gente se descobriu que o professor se reinventa em qualquer espaço. A gente também pensava na criança, pensava nas turmas da educação infantil que estavam conhecendo as letras, a gente pensava nas crianças que estavam se alfabetizando, no momento de arrumar um cenário, no momento de fazer o melhor enquadramento possível da escrita da professora na mesa, na televisão, não dar reflexo na tela, cuidar dos outros itens do cenário. A gente estava sempre pensando na criança, no aprendizado, na alfabetização, se a criança estava passando por um momento difícil, se ela conseguia entender o cálculo da adição, e a gente não conseguia visualizar isso. A mãe registrava a criança orgulhosa e mandava pra gente os vídeos dizendo, vejam, ela está fazendo e está dando certo, continuem. Eu fiz o meu segundo ano inteiro do ensino médio online. Eu sempre gostei muito de ir pra escola, eu não faltava, assim, gostava muito. Então foi uma adaptação bem ruim, mas quando eu vi, assim, os meus professores, filho pequeno e a rotina super difícil, eu super dei realmente um valor, assim, pros professores. Acho que pela minha mãe também ser professora, me pegou muito isso. A partir do momento que eu soube, que eu recebi a notícia de que não voltaria em 15 dias, surgiu muitas dúvidas na minha cabeça, porque assim, eu estava encerrando um ciclo fundamental na minha vida. Em 2020, eu estava finalizando o ensino médio, porque eu pensei, se eu quero realizar esse sonho de ingressar na faculdade, eu tenho que estudar por conta própria. E eu tenho que ter em mente, se eu quero, eu posso, eu consigo. Quando saiu o resultado, eu fiquei muito feliz, mas novamente um receio. Pensando, será que vai ser presencial ou vou passar novamente pelo EAD? Eu
lembrar desse momento, às vezes é até difícil, porque parece que fica um vazio no tempo, né? Parece que a gente mistura aquele período desde março de 2020 até, de fato, poder retomar uma atividade dentro de alguma normalidade. Então, uma primeira expectativa que era, bom, até 3 meses talvez as coisas se resolvam, então todas as atividades ficaram suspensas. Depois disso, à medida em que esse tempo foi aumentando, né, foi necessário muita discussão. Eu acredito que cada curso se dedicou muito a pensar de que forma era possível adequar, mas ciente dos prejuízos e que nunca seria a mesma situação, né? Mas da melhor maneira possível naquelas condições que se tinha. De imediato, né, a gente começou a fazer as aulas teóricas e as práticas ainda foi necessário um tempo a mais de adaptação para que os prejuízos pedagógicos, principalmente, não fossem tão grandes. O tema dos impactos da Covid, eles também começaram a pautar as nossas discussões, as nossas reflexões, entender de que modo o jornalismo também, né, passou a ser muito impactado, porque ele mostrou a sua relevância naquele período, que era um boletim diário sobre a Covid, o boletim Covid-19. Uma produção que era veiculada na rádio comunitária, né, todos os dias, na Rádio Princesa, e era uma produção, então, feita inteiramente online. Isso foi importante tanto para esse conhecimento, né, sobre aquilo que se vivenciava nesse período bastante crítico, como também uma oportunidade desse contato com estudantes que participaram dessa iniciativa e que aí fomos desenvolvendo algumas ferramentas, né, para ver de que modo produzir um boletim nesse formato. Eu senti que houve uma defasagem na aprendizagem, que eu senti que se a gente tivesse tido a oportunidade de ter aquelas disciplinas de forma presencial, eu acho que a gente teria muito mais aproveitamento, que a gente ia compreender melhor ali as aulas, né? Me formar online foi muito, muito triste, porque sempre foi meu sonho me formar como todo mundo, com uma festa, com uma colação de grau, com as pessoas que eu gosto, né, ali presencialmente junto comigo. Então, eu acho que o me formar online foi um trauma, assim, um ressentimento que eu levo até hoje, assim, infelizmente. A nossa formatura foi basicamente, né, cada um ali na sua casa, sentado na frente do computador, olhando para uma câmera sozinho. E aí, quando o reitor chamava o nosso nome, aparecia a nossa imagem ali por microsegundos, né? Até vários amigos meus, meu pai estava assistindo lá na casa dele, mas assim, não dava tempo nem de tirar uma foto, tirar um print da tela. E o ano letivo começou mesmo as minhas aulas em junho. Então o calendário acadêmico estava uma bagunça, realmente. E foi frustrante, era ficar o dia inteiro na frente da tela do computador, era não conhecer diretamente os meus professores, porque conhecer por uma tela de computador e pessoalmente é totalmente diferente. Esse contato humano não tinha. Uma experiência de vida que eu não quero passar novamente, porque foi difícil para todo mundo. E aí a extensão foi um espaço que também a gente procurou adaptar, retomar e criar outras condições para que os estudantes pudessem desenvolver ali a prática do jornalismo, mas ao mesmo tempo associado a um tipo de relevância que pudesse ter para a própria sociedade. E aí um projeto que dialoga com esse campo da cultura tinha que discutir essas questões. E no projeto a gente manteve também dessa forma. Eu lembro de algumas iniciativas. Nós criamos um espaço no site que era colaborativo para as pessoas produzirem textos, né, que pudessem refletir sobre esse período. O nome até do espaço era Quarentena Cultural, e isso a gente publicou durante um período. E o Cultura Plural também fez uma série de lives para entrevistar pessoas ligadas à área da cultura. E assim a gente foi desenvolvendo também esse trabalho
que serviu, né, como acredito que algum tipo de contribuição do ponto de vista jornalístico e ao mesmo tempo pedagógico, porque foi um contato com uma atividade prática num período em que as aulas práticas mesmo aconteciam com muitas restrições. Sem dúvida. Sem dúvida, assim, hoje eu sinto que eu consigo valorizar muito mais o ensino presencial. Eu nunca pensei em desistir. Que me inspirou a voltar para a universidade, porque eu acho que se o mestrado fosse online hoje em dia, eu não faria. Nós temos uma grande parte da população que não tinha esse acesso. A UEPG foi a primeira a criar uma instância para assistência estudantil e para cuidar das temáticas de ações afirmativas, diversidade no Estado, então a gente não tinha parâmetro, não tinha como balizar esse fazer, então a gente teve que aprender o que era assistência, o que era pensar acessibilidade e muito rápido pensar o que seria assistência dentro do ensino remoto. Porque a pandemia pegou a todos, mas pegou muito mais aqueles em situação de vulnerabilidade. Tinha criança que nem TV tinha em casa. Nas escolas do campo, nas escolas rurais era mais difícil, porque nem a TV aberta pegava. Aí junto com as diretoras, com as coordenadoras, gravávamos as aulas em CDs. O motorista ia pegar a diretora, a pedagoga, a professora da escola, e essas aulas eram levadas para as crianças nas suas casas, na zona rural, para que o ensino chegasse a todas as crianças naquele momento, que era uma preocupação muito grande que nós tínhamos. E eu venho aprender principalmente porque chegava até as crianças, encontramos uma forma de chegar até as crianças para minimizar. Nós não solucionamos todos os problemas da pandemia, mas nós minimizamos e muito esse impacto para as crianças. Então isso foi muito importante. E diariamente nós íamos monitorando. Então quantas crianças estavam ou Vem Aprender chegando, os que não estavam, ia-se até a casa, buscava-se chegar essa criança, imprimia essa atividade, se os pais não iam buscar, as escolas fizeram um papel maravilhoso, um engajamento, desempenharam, buscavam os alunos, os professores nas suas aulas também orientando os alunos, então tinha a equipe do Vem Aprender, tinha os professores que mesmo de casa monitoravam seus alunos, a escola fazia escala de profissionais semanalmente para entregar as atividades, os pais iam buscar, levavam as atividades feitas, ficava na quarentena, passava a quarentena, os professores pegavam, corrigiam essas atividades, davam feedback para os alunos e muitos, às vezes, iam até a casa dos alunos que precisavam. Então foi um verdadeiro esquema, a gente até falava, um esquema de guerra, de combate, só que um inimigo que era invisível. Por exemplo, os estudantes indígenas. Além da questão de ser minoria, tem uma questão de não ser grande parte deles de centros urbanos. Eles entraram em desespero porque eles queriam voltar imediatamente para as aldeias, né, com a possibilidade, né, de um bloqueio, de um não poder sair daqui. A primeira coisa que eles pensaram, nós queremos estar nas nossas comunidades. E nisso a gente conseguiu agir muito rápido. Talvez a gente tenha sido uma das primeiras universidades no Brasil que conseguiu colocar todos os seus estudantes indígenas de volta nas suas comunidades. Muito rapidamente a gente colocou todos os estudantes indígenas nas suas comunidades. Depois disso veio a questão da acessibilidade digital, porque a gente organizou as entregas de notebooks, de tablet, de celular, do que foi necessário, só que aí não tinha internet para alguns deles, né? E daí isso atingiu, por exemplo, nossos alunos indígenas, nossos alunos que moram em comunidades rurais, né? Aí também no sentido, como a gente vai fazer esses computadores, esses tablets, esses telefones, esses recursos materiais chegarem lá? Porque em algumas comunidades indígenas, por exemplo, você não tem um CEP, não tem assim, casa tal, rua tal, número tal. Então o correio não chega, o correio chega até a cidade, até o município mais próximo. Então, o primeiro desafio, como é que faz isso chegar lá, né?
O segundo desafio, chegou, mas professora, aqui não tem internet. E uma das primeiras dificuldades foi perceber que a realidade da pandemia afetou as pessoas de forma muito distinta. E esse debate ele foi muito presente na universidade, tanto é que foram disponibilizados equipamentos para quem não tinha, né, que foi possível solicitar, porque isso criava mesmo uma exclusão e uma condição muito desigual. Eu lembro de situações assim, aí mais pensando no próprio cotidiano da extensão, que tinha um aluno que para participar de um projeto de extensão que era em áudio, ele tinha que subir numa árvore onde o sinal era melhor para conseguir mandar um áudio, né, para a gente poder receber, verificar, editar e publicar esse material. Então essas histórias pessoais foram bem impactantes e exigiram ali uma preocupação também coletiva, né? A dificuldade que eu tive é que eu não conseguia acessar todos, né? Porque muitas famílias não têm internet, muitos alunos não tinham celular, muitos pais não conseguiam também auxiliar, não conseguiram se desenvolver nessa questão. A gente pôde ver a realidade de cada um, né? Às vezes aquele aluno que você cobrava tanto assim, nossa, você sempre chega atrasado, você tem que pegar teu ônibus mais cedo. E nesse momento que você foi lá ver aonde que ele realmente mora, que ele tem que pegar 3 ônibus para chegar na escola, isso fez a gente repensar um pouquinho, né? Essa nossa prática ali, né? Ser um pouco mais tolerante em determinadas situações. Houve a necessidade de discutir equidade com maior intensidade. Quem foram os mais prejudicados durante a pandemia? Foram os mais vulneráveis. Foi a criança da periferia, foi a criança socialmente menos favorecida. Quando você chega, quem é essa criança? É a criança preta. Tá? Então, trouxe dados muito importantes para se tornarem políticas públicas urgentes em nível nacional, estadual e municipal, que precisam ser desenvolvidas, de olhar com mais atenção para esses fatores. Esse projeto ele surgiu pós-pandemia e ele surgiu por conta da pandemia, porque a gente trabalha num bairro bem carente aqui de Ponta Grossa. E ali no bairro, então, a gente tinha muitas crianças, muitos adolescentes, em que a gente percebia, assim, uma falta de perspectiva, uma falta de sonhos. E com a pandemia, a gente teve ali no projeto vários alunos que desistiram da escola. Um, inclusive, ele não voltou até hoje. Outros desistiram por um tempo e voltaram mais tarde. E aí o projeto surgiu nesse sentido, de fazer um reforço escolar. Por quê? Porque a gente percebeu a defasagem que eles estavam tendo na escola quando voltaram. Foi um projeto bem interessante que a gente desenvolveu, né? Uma equipe grande de pesquisa entre 2022 e 2024. E na verdade a gente tinha uma pergunta bem específica que a gente queria saber como estudantes de ensino médio das comunidades indígenas e quilombolas construíam desejo de fazer ensino superior. Nossa hipótese é de que quando você recebe informações, né, orientações, isso te ajuda desde muito cedo a enxergar a universidade como um lugar onde você pode estar se você fizer essa escolha. Pensar em equidade, no geral, é isso, né? É remover obstáculos, né? É você pensar que para todos serem iguais, em algum momento você precisa pensar na diferença. Nada substitui a figura do professor, até por várias questões. A questão do contato, a questão do diálogo, olho no olho, a presença, isso é fundamental. E nós sentimos muito isso durante a pandemia. Mas eu lembro assim de algo muito nítido, né, da turminha que ficava online, deles combinarem de ficar depois que acabasse a aula. Então a professora saía da sala e eles continuavam, vamos brincar junto? Vamos. E cada um pegava o seu Lego. Essa cena, assim, é difícil até de lembrar. E cada um na sua casa, montando os bichinhos, né? E mostrava pro outro. Então, esse social, assim, foi uma das coisas que mais eu vi que o Heitor sofreu.
Ele tinha muita necessidade de estar com os amigos e isso não era possível, né? Sinceramente, eu gostava das professoras, só que me manter muito longe, só ver a cara, não era tão legal. Não tinha um aluno em sala de aula, mas eu tinha personagens. Então, nomes que a gente dava para eles, às vezes dos alunos da gente, e as crianças diziam assim, professor, hoje você falou comigo. Sim, era aquele aluno que a gente queria atingir. Então, eu vi que a interação humana é fundamental no processo da educação. Fundamental. E que a tela não substitui, principalmente para as crianças. A escola, a universidade tem um papel imenso na socialização, muito maior do que a gente imagina. O papel da educação, ele perpassa afeto, ele perpassa a construção do ser humano, ele perpassa o toque, né? A felicidade do toque, do abraço, da sala de aula, que é impossível dizer que a educação online vai substituir plenamente o processo educacional. Porque a gente teve turmas que nunca tinham, ainda não conheciam os próprios colegas, né? Foram conhecer no 3º ano com quem estavam trabalhando. E essa relação mesmo, né, que a gente costuma estabelecer desde o início do curso entre professores, professoras, estudantes, de aproximação, de colaboração, e que com esse distanciamento das telas aconteceu de uma forma muito mais difícil, né? Por ser filha de professora também, o ensino para mim ele sempre foi algo que me dava prazer, ir para a escola, aprender, estar em contato, né, com os professores e com outros alunos. Quando veio a pandemia, foi, num primeiro momento, muito assustador. E o ensino remoto, ele vem e ele traz uma novidade que, num primeiro momento, é algo assim... Nossa, eu tô assistindo a aula de casa. Mas depois vem a solidão. E no pós-pandemia, que eu já passo ali, eu saio do 3º ano e vou para a universidade, ainda no 1º ano da universidade, com máscara, todos os cuidados. Lembro que eu levava álcool para higienizar a mesa, a minha cadeira, tudo que eu encostava, eu higienizava. Eu senti a maior diferença de todas. De toda a minha vida de estudante, no 1º ano da universidade foi a maior diferença de todas. Porque além de ser um local diferente, pessoas diferentes, já não era mais o meu mesmo núcleo de sempre, né? Eu acredito que a pandemia ela trouxe também um distanciamento muito grande. Então, até hoje, já estou no último ano da faculdade e a minha turma ela não é uma turma super receptiva, super entrosada, de muitas amizades. Porque a escola, para eles, da educação especial, é tudo. É um contato, é uma vida. Para eles é vida. Para mim, a sala de aula ela é um mundo mágico. Nada substitui a sala de aula, nada substitui. Eu sei que existe crítica às escolas, existe críticas à educação em geral, mas nada substitui um professor amoroso, carinhoso com seus alunos e aquele vínculo que é criado. Isso foi uma coisa assim que não é que mudou, porque eu já pensava isso, mas reforçou, né, a importância de estar junto, de aprender junto. E também tem uma questão, quando as crianças estão em sala de aula, eles fazem muita troca. Tem coisa que não é a gente que ensina, que eles, um ensina o outro, sabe? Um vê, nossa, como que você fez isso? E eles vão trocando. Essa troca, para mim, não acontece no online. Infelizmente, não tem tela que substitua uma sala de aula. Eu vejo que tem sido propostas, por exemplo, ações de formação específicas, né, para a gente discutir os alunos com TEA, que são um grande número, né, os alunos com transtorno do espectro autista, também discutir que tem questões que são comuns, mas tem questões que são específicas. Então, a gente tem que fazer formações gerais, mas a gente também tem que sentar para falar daquele aluno específico, das potencialidades e das dificuldades daquele aluno, daquela aluna, né? Então, no geral, acho que a gente tem buscado, a universidade tem buscado formas. E eu acho que isso pode nos tornar não só professoras e professores melhores, mas pessoas melhores também, que enxergam um mundo mais diverso, mais plural e que vai ajudar a construir uma educação mais equitativa. Na época, eu estava como professora da informática.
assim, tem algum conhecimento já, né? Mas o conhecimento maior era trabalhar ali com o computador em sala de aula. Então foi um processo para desenvolver a tecnologia móvel primeiro e depois para poder passar o conteúdo. Foram surgindo as medidas necessárias, né? Para que não houvesse tanto tempo de afastamento, né? Principalmente entre o professor e o aluno, que nós da educação especial é muito individual o atendimento. Porque dentro da educação especial, né, o contato tem que ser olho a olho, dia a dia, né? E aquele momento foi um momento assim de um desafio muito grande. Por outro lado, bem produtivo, né? Porque a gente conseguiu estar indo nas famílias, conseguiu conhecer, conseguiu ver, fazer com que o pai também, a família também ajudasse. Esse é o nosso dia a dia, entende? É trazer ele, é dar um abraço, é sentir ele, porque muitos dias ele vem e ele não quer saber do pedagógico, ele não quer saber da leitura escrita, ele quer saber que você dê um abraço nele, pergunte para ele como que ele está, como que a família está, né? É isso que a educação especial precisa, gente. Hoje nós temos alunos na nossa instituição que com 60 anos ele está sendo alfabetizado. Todos têm direito à educação dentro da sua potencialidade. Segundo Paulo Freire, todo ser humano é inteligente. Todo ser humano, por mais que ele tenha uma deficiência intelectual, mas ele é inteligente. Ele pode não aprender o todo como, vamos dizer assim, se a gente for generalizar e comparar com os demais. Mas ele tem condições de aprender o mínimo que seja. A educação especial, ela às vezes é desacreditada. Mas nós conseguimos, praticamente com o ensino regular, a ter as suas aulas online, chegar até o aluno ou por telefone, ou indo até a casa, ou no WhatsApp, né? Eu vi que a educação tem condições, a educação especial. Enfrenta esse desafio, ela passa por muitos desafios que muitas vezes não é percebido. E esse foi um dos, assim, que veio a mostrar que nós temos condição, que o nosso aluno, que temos que acreditar. Nós ali da escola acreditamos, nós damos aquele valor para o nosso aluno, mas muitas vezes o olhar de fora não é assim, não acreditam nele. Não acredito que ele tem condição de pegar um celular e clicar ali e conversar com a professora. Muitos não acreditam que ele consegue reconhecer a foto da mãe ou da professora, né, que ele pode fazer isso. E a pandemia veio mostrar que nós podemos. Cada vez que a escola perdia um professor, perdia um funcionário, perdia um estagiário, um familiar, a comoção vinha e o medo vinha de novo. E junto a isso, uma questão muito pessoal minha. No dia 17 de janeiro, perdi meu sobrinho professor da Covid. Todo ser humano, vamos dizer, independente da sua idade. Por quê? Porque tirou ele do seu habitat normal, das suas rotinas e deixou totalmente fechado, né? Recluso. Com isso, vamos dizer assim, no decorrer, o que gerou? Até hoje nós temos pessoas com pânico. Quando veio a pandemia, veio a necessidade de trabalhar com uma nova situação, um novo trabalho, então algo nunca feito antes. Nós fazíamos acompanhamento daquelas pessoas que estavam testando positivo para Covid ou que tinham apenas sintomas de Covid. Foi um trabalho extremamente desafiador. Mesmo que eu não estivesse na linha de frente, que eu tenho certeza que foi a parte mais difícil da profissão, o nosso lado atrás de um telefone, de um computador, ele representava também muitos desafios, porque nós vivíamos com angústias, vivíamos com os medos das pessoas e teríamos que trabalhar não só com aqueles sintomas que elas tinham, mas também com essas dores psicossociais, psicológicas, né? Eu perdi muitos alunos na pandemia, muitos mesmo. E é muito difícil lembrar que, por exemplo, lá na faculdade eu estava com eles e que eu voltaria e que eles não estariam mais lá. Não foi uma ou duas alunas, foram várias alunas que eu perdi. Fizemos já uma semana pedagógica
os dias de semana pedagógica trazendo a questão da saúde mental, porque o impacto estava muito forte, então trouxemos palestrantes falando sobre os impactos da pandemia, já para ir preparando esses profissionais, as questões socioemocionais, mas o forte da pandemia não tinha chegado ainda. Começa um outro problema, eu tinha falta de funcionários, porque os funcionários faleceram, os funcionários se aposentaram, os funcionários adoeceram, e como retornar com todo mundo sem funcionários? Começou um segundo desafio. Houve um trabalho também junto com a equipe, né, multidisciplinar da escola, porque muitos perderam os pais, né? Alguns perderam a mãe, perderam o pai. Teve alunos que perderam o pai e a mãe, né? Teve instituições que perdeu, né, o colega ali. Então, tudo isso a gente teve que dar esse respaldo, né, aí de emocional, que não foi fácil. E a gente teve várias percas de alunos, sabe? E isso doeu muito e continua doendo até hoje. De repente a gente achou que as coisas iam tranquilizar e em 2021 as coisas pioraram, né? Aí foi quando a gente teve algumas perdas, assim, na família, de amigos, então daí a gente começou a ver que o negócio estava perto, né, da gente, assim, né? E a vacina não vinha e ficava naquela expectativa, né? E eu percebia que o Heitor ficou muito ansioso. Ele ficou assim, ele teve até alguns momentos assim que ele desenvolveu um pânico. Emocionalmente, eu entendi que eu precisava estar bem na pandemia. E como eu preciso estar bem hoje, todos os dias. Porque os nossos filhos se espelham muito na gente. Então, assim, o que a gente transparece é o que vai ficar. Então eu ouvia muito de medo. E eu acho que realmente era esse medo de que tudo mudasse e que não pudesse mais ser feliz do modo que conhecia antes. Fiquei muito tempo usando máscara. Até um dia que falou que não precisava mais usar máscara, eu fiquei o dia todo usando máscara. Até quando acabou a pandemia, eu ficava usando máscara com medo de pegar a Covid. Ao final de cada episódio, cada programa que a gente tinha do Vem Aprender, a gente sempre dava aquele tchau, criançada, aguardamos vocês na próxima aula. Enviem fotos, imagens, mensagens, da maneira que vocês quiserem, para a gente saber que vocês estão bem, para que vocês estão felizes. Mas o que mais motivava era ver que era de irmão com irmão fazendo, faixa etária diferente, né, que o nosso público do município era até 10 anos, né, mas tinha faixa etária de adolescentes fazendo junto com as crianças, incentivando, tinha os avós, né. Nós avós seguramos uma barra emocional, física, porque não é fácil, cuidar de criança é desgastante, então para os avós eu ponho que fomos uma fortaleza. Eu acredito que hoje, se eles estão bem, conseguiram passar muito bem por essa fase, é porque tiveram um bom suporte, um bom apoio, uma base muito, muito forte. Através, eu digo assim, através das máscaras, através do gel nas mãos, nós fomos uma mão firme. Uma mão que segurou, uma mão que conduziu, uma mão que apoiou. Eu vivenciei muitos, nesse período lá na clínica, eu vivenciei muitas crianças em aulas remoto ainda. E o que aconteceu? Teve aulas muito atrativas que prendeu a atenção dessa criança. Em compensação, teve aulas que a criança nem participou. E a escola queria começar às 7 horas da manhã, 7h15 da manhã, para eles ficarem em casa, e tinha que pôr uniforme para entrar na live. Então era um processo que eu enxergava assim de muita violência, embora a escola estivesse fazendo o melhor que pudesse. Eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer quando olha para a pandemia é admitir que errou. Para mim era inconcebível que numa aula, por exemplo, do ensino religioso ou de filosofia, se tratasse de um assunto puramente ensino religioso, filosofia, e não se tratasse do momento que estávamos vivendo, de como as crianças estavam se sentindo, do que elas queriam falar um para o outro, né?
Então, o conteúdo era o que menos importava. Eu passei pela pandemia assim. Como é que vocês passaram? O que foi de mais bonito que vocês aprenderam? O que foi mais difícil que vocês vivenciaram? Vocês não lembram disso? Então, qual é a narrativa que chega até vocês? Vocês já perguntaram para o pai, para a mãe, para a avó, para o tio, o que mudou na vida deles com a pandemia? Será que o mundo agora está um pouco diferente? E o que está igual? O que não importa o que mude na parte do mundo de fora, permanece igual na parte da vida de vocês? Vocês tiveram medo? Vocês sentiram alegria? Então tentar explorar um pouco mais, ter momentos que eles possam, em primeiro lugar, talvez até aprender a se apropriar de uma linguagem emocional. Porque muitos deles talvez não sabem nem falar, nomear o que sentem, nomear sentimentos mesmo, né? Então como é que eu vou falar de algo que eu não tenho nem a presença de um vocabulário para isso? Então eu acredito que pode ajudar tanto nesse caso dando ferramenta, como no demais parte de saúde alimentar, que acaba diretamente também afetando ali a parte da aprendizagem. Né? O que aconteceu muito na pandemia também, pós-pandemia? Separações. Isso eu vejo assim que foi o mais trágico ainda também dessas consequências, porque foi o que acontece no dia a dia. Pai trabalha em um local, mãe trabalha muitas vezes em outro, ou se ela está em casa, está ela, filho na escola. Nesse período todo mundo junto. E esse todo mundo junto, em alguns ambientes foi maravilhoso. Em alguns ambientes essa família conseguiu reatar e, vamos dizer assim, reorganizar toda a sua vida junto em família e cresceram muito mais. Em compensação, outros, esse momento de reatar veio de uma forma negativa, porque ali eles começaram a realmente conviver. E neste conviver, eles viram que eles não conviviam. Eu passei pela separação dos meus pais bem nessa época, bem em 2020. Então foi uma coisa que me abalou muito. Alguns dos alunos também, que antes tinham algumas atividades fora de casa, deixaram de fazer. Verdade. E não conseguiram retornar. Até então, hoje. A gente percebe que até hoje tinham mais autonomia, se limitaram. Né? Se limitaram por causa disso. Então a pandemia deixou alguns assim, alguns traumas, né? Que eles se limitaram em sair ou como faziam antes. E nós, por algum tempo, né? Eu senti isso. Você saía fazer alguma coisa, você tinha aquela necessidade de voltar logo para casa. Parece que você tinha que voltar, sair daquele meio, né? Eu fiquei com esse medo por um tempo. Então pense eles, a cabecinha deles, né? Será que agora realmente eu posso ir para a escola, ficar nesse grupo maior junto, né? O que eu preciso passar até chegar lá na escola, né? Então, aos poucos mesmo que foi, né, sendo trabalhado isso, e aos poucos fomos voltando ao normal. No retorno, o que demandou muito foi assistência psicológica, porque as pessoas voltaram com muito medo, alguns com muita dificuldade de convivência. Para alguns alunos que já tinham uma condição pregressa de dificuldade de socialização, por exemplo, no caso de pessoas neurodivergentes, com fobia social, aquilo tinha sido legal. Para mim era legal ficar sozinho com meu computador, com meu fone de ouvido, ouvindo o professor, fazendo intervenções por escrito sem ter que me expor na sala. E aí retornar para aquilo que ele já tinha alguma dificuldade, para alguns alunos foi muito difícil. Então a gente teve demanda na parte da assistência, do acolhimento e da orientação, né, psicológica muito grande. Na verdade, eu ainda acompanho bastante famílias que ainda estão vivendo consequências do Covid. Então, por exemplo, famílias, uma em particular que me marca bastante, eu gosto muito deles, é a parte de perder o pai e a mãe, né? Então, os dois morreram na mesma semana. E como lidar com isso? E como é que continua a vida depois disso, né? Não só pela parte, obviamente, financeira e tal, que tem que ter todo um replanejamento como se faz, mas tudo que eles conheciam ali como base de vida teve que mudar, né? Eles tiveram que carregar os princípios, mas sem a presença mais dos pais. Então o medo é muito grande com isso. Depressão, fobias diversas. Eu já tive caso de adolescente que não saía do quarto em hipótese alguma. E o quanto que eles sentiram isso e sofreram esse processo, né? A ponto assim de ter vários dias de não querer sair da cama, principalmente a minha filha que estava entrando na adolescência. A pandemia, na verdade, na parte educacional, eu vejo assim que, nossa, foi devastadora. Principalmente hoje, as consequências que estão hoje dessas criança que não quer ir para a escola, criança que de repente desacostumou de ter que parar, pensar, raciocinar, fazer tarefas e principalmente escrever. Porque
no note ou no celular, era muito mais prático. O que agora é necessário em termos de escola? É retomar e começar, vamos dizer, de olhar essa criança. Era muito triste ver eles de máscara. Eu fico olhando fotos antigas e falando, a gente não consegue ver o sorriso, a gente não consegue ver se ele está triste, se ele está alegre, se ele quer alguma coisa. Eles não conseguem sentir se a gente está triste, está alegre, né? Porque a gente é muito do afeto, da comunicação era só pelo olhar, mas nem sempre o olhar transmite o que você quer naquela situação. Mas a importância do psicólogo na escola para que ele pudesse trazer esse acolhimento para os professores, para os demais funcionários e também para conversas ali, um diálogo aberto para essas crianças, que elas pudessem falar um pouco do que elas passaram. Eu acredito que tem muita coisa que ainda está silenciada. Muito hoje ainda é urgente trabalhar as questões socioemocionais, a questão da saúde mental, a questão, né, da escola se ver diferente, e esse impacto precisa tocar as pessoas. Mandar um filho para a escola era muito difícil naquele momento. Muita gente da educação não queria o retorno, né? Por medo, por insegurança. Um fato muito importante que ajudou bastante em tudo isso foram os comitês intersetoriais. Nesse comitê estavam a juíza da vara da infância, a promotora, que também foram muito parceiras nesse processo, doutora Noeli, doutora Carolina, né? Não posso deixar de destacar. Os representantes sindicais, então, foram chamados. Por quê? Porque eles eram contra, mas eles tinham que ver a outra situação da volta às aulas. Era um momento de estudo também, porque para tomar as decisões do comitê não era uma decisão aleatória, né? Era uma decisão técnica. E semanalmente esse comitê se reunia via Meet e eu tinha um relatório de dados, porque tinha uma equipe que monitorava as escolas. Esse retorno era importante para as crianças, muito importante, para a aprendizagem e para a segurança delas. E aí nós fizemos uma consulta e mais de 50% queriam voltar. E aqueles que não tinham segurança, nós respeitamos, continuamos com o ensino remoto, fomos a primeira grande cidade do Paraná a iniciar o retorno às aulas. No mês de abril, veio junho e aí eu fui chamada na Câmara Municipal. Eu acho que esse foi um marco. E eu lembro que foi assim uma pressão emocional muito grande, né? Como eu falei, nessa altura do campeonato eu tinha perdido muitas pessoas da minha família também, muitos amigos. E tinha algumas falas vindo da entidade sindical que dizia que as mortes que acontecessem ficariam nas minhas costas. E eu sabia já o peso que eu estava carregando. E eu comecei a apresentar todos os dados. Então, o dado que mais impactou foi quando eu apresentei, nós fizemos um levantamento com os conselhos tutelares de Ponta Grossa, os casos de violência. Violência física, violência mental, violência sexual contra crianças. E aquilo impactou. Foi uma impotência, foi um sentimento de medo, né? Porque aí os professores iam começar a sair, ir para a escola, e a gente às vezes também tem professor que também não queria, né? Queria ficar no conforto do lar, assim como tinha aqueles que queriam, né? Eu não aguento mais ficar na minha casa. Tinha aqueles que queriam manter o isolamento, até por doenças já pré-adquiridas e queriam tentar se manter, né, em segurança. Foi bem estranho, por causa que eu já estava acostumado com as aulas online, mas foi bem legal voltar, assim, depois de um ano, assim, praticamente, para voltar a ver os amigos, poder abraçar cada um, finalmente. Eu fiquei bem feliz, mas ao mesmo tempo eu fiquei nervosa, porque eu não sabia se todo mundo ia estar respeitando, porque a pandemia podia ter acabado, mas o vírus poderia ainda estar por aí. Quando voltou o híbrido, né, então um pouco a gente tinha aula presencial, um pouco tinha aula online, eu comecei a sentir uma certa diferença de voltar para o presencial, com todas as diferenças que tinham acontecido. Então, nesse período pandêmico, foi dessa forma, sabe? Essa sensação de que, tudo bem, eu posso ir agora para a escola, mas e se eu tô em contato com alguém que tem Covid, né? Por um lado, é uma satisfação muito grande de estar de volta ao convívio com os outros alunos e professores,
Mas, por outro lado, é a sensação de, poxa, será que eu tô sendo protegida o suficiente? Será que eu tô me blindando o suficiente? Será que eu não vou levar para casa alguma doença? E essa retomada também foi muito difícil. Foi difícil porque ainda existia um medo muito grande, ainda existia uma série de cuidados ali para tentar não expor um número muito grande de pessoas. As condições muitas vezes não são as mais favoráveis dos ambientes, da ventilação, né, do espaço dos próprios laboratórios, e essa era uma preocupação também muito presente no curso. Então essas situações foram bastante difíceis assim para lidar do ponto de vista das estratégias de ensino. E às vezes, em alguns casos, esse momento do retorno, ele causou muitas dificuldades ali de convivência mesmo. As pessoas tiveram que voltar a aprender a conviver, o que é sentar em turma, o que é ouvir o professor ali na sua frente, o que é voltar a fazer trabalho em grupo, estando sentado junto e dialogando. Então, talvez nas salas de aula, assim, os professores tenham enfrentado uma demanda grande. Tem a questão da parte da escola e da volta, né? E a questão deles querendo muito voltar ali no ambiente escolar e, ao mesmo tempo, a parte da readequação, de não poderem estar encostando tanto nos colegas, ou a tentativa, né? Porque a gente sabe que, no fundo, eles estavam, e as máscaras e toda uma nova realidade. Mas também é muito bonito de ver a resiliência, como eles conseguem se adaptar de maneira rápida, talvez muito mais do que a gente até. Uma senhora que me encontrou na rua e disse assim: eu conheço você foi a professora da TV, então acho assim que valeu a pena. E acredite que depois de tempos, ano passado, 2023, eu numa formação, que hoje eu estou na secretaria, né, não estou em sala de aula, mas como formador dos professores, né? E numa das formações teve um relato, numa das dinâmicas que aconteceu, de uma professora chegar até mim, que eu não conhecia, não fazia nem ideia, e ela escreveu para mim, que ela disse que ela era muito tímida, né? E que existem pessoas que inspiram a gente, e que eu era uma delas. E que durante as gravações eu ensinei ela a dar aula. E ela se descobriu professora. Eu queria te mostrar um trechinho da sua aula. Essa foi a primeira aula. Foi a aula mais difícil. Mas revendo a aula, foi uma vitória. Porque o desafio nosso foi gravar essa aula em uma escola. E as escolas estavam fechadas, né? Não tinha aluno, não tinha nada. O Anderson, que está apresentando essa primeira aula, era o Anderson que estava acostumado com a educação da mesma forma, da mesma maneira como ela se perpetua há muito tempo. E hoje a gente percebeu que a educação teve uma pequena evolução. Claro que temos muito a evoluir ainda, mas já vimos que precisamos evoluir. A gente não pode deixar o mundo estar evoluindo em seus diversos setores e a educação querer continuar da mesma maneira. A capacidade de resiliência é muito maior, a capacidade de empatia é muito maior, e eu vejo que a pandemia trouxe muito isso. Eu acho que demorou muitos anos para mim sair de 2020. Mas eu saí. Eu acho que a memória é uma memória assim de que a gente sobreviveu. Foi estar junto com as crianças, foi estar junto com a minha mãe. Então isso é uma memória que vai ficar para o resto da vida. Teve as partes boas, a gente pôde tomar café da manhã todos os dias juntos, almoçar todos os dias juntos, jantar todos os dias juntos. Então, teve isso que foi importante. Aí eu gostei que cada dia eu conseguia ficar mais com a minha família. Me trouxe um amadurecimento muito grande. No contexto ali da pandemia, nós passamos por muitas dificuldades, entre elas dificuldade financeira, e eu ainda me via como uma menina, eu ainda era uma menina, eu era uma adolescente ali de 15 anos que antes da pandemia pensava em estudar, dar o melhor de si nos estudos. Então eu vi muito a minha mãe tentar se reinventar nesse sentido,
eu tenho que ter uma missão, uma outra missão, né? Porque a minha missão não está sendo cumprida de forma 100%, como já era antes. Então, o que eu vou fazer para me reinventar? E daí surge essa minha parte também mais empreendedora, e que puxa super pro lado administrativo, e foi quando eu mudei as minhas decisões pro meu futuro, né? Que aí sempre foi desafiador. Eu acho que é unânime de todos os professores que passaram por isso. O nosso crescimento profissional foi espetacular. Se é algo que a pandemia me trouxe de positiva, se for dizer que teve algo positivo de tudo isso, foi o meu amadurecimento e a minha empatia com as outras pessoas. Saber ouvir, saber compreender que não foi um momento difícil só para mim, foi um momento difícil para todo mundo e tinha realidades muito mais difíceis do que a minha. Estamos nos preparando para sermos melhor do que fomos? Os desafios da escola e o renascer da educação para um novo tempo. Então, nós sabíamos que a escola estava sendo colocada em xeque, os desafios seriam maiores ainda e um novo tempo viria. Uma escola é um mecanismo dentro de uma sociedade maior, né? Então, veja só, ela faz uma grande parte dessa sociedade. Por isso, ela precisa desenvolver, fazer com que o aluno tenha prazer em aprender. Eu acho que depois disso, muita coisa permaneceu. Os laboratórios de aprendizagem criativa que vieram depois da pandemia foram uma sequência desse trabalho. Mas também a gente evoluiu nesse processo, a gente não ficou naquele momento. Nós não voltamos a um momento pré-pandemia, nós evoluímos muito enquanto comunidade educacional em Ponta Grossa, como rede municipal de educação, a partir desse trabalho que a gente fez. A gente não teve queda, né? A gente manteve os resultados de antes da pandemia. As crianças que fizeram a prova do SAEB em 2023 foram as crianças que não foram alfabetizadas na escola. Então esse é um dado assim, bastante importante para a gente refletir também. E é gratificante isso, né? De pensar que realmente a gente fez um trabalho para que a qualidade da aprendizagem não baixasse. Foi um tempo que enriqueceu muito a gente enquanto professor, né? Eu acho que a educação por muito tempo precisava de uma transformação, de uma renovação, talvez até uma atualização. E foi esse momento, infelizmente, que em meio a tanta dor, que a gente se reinventou. Isso acaba se refletindo na nossa forma de aprender e ensinar. Então, o tempo todo é pensar essa troca e o quanto a gente aprende o tempo todo e precisa estar cada vez mais atento também a maneiras de tentar contribuir com a realidade das pessoas. Necessidade de cuidar das pessoas, isso é muito importante, ter esse olhar do cuidado. A questão da resiliência, a capacidade da resiliência, a vulnerabilidade estrutural dos investimentos que precisam ser realmente muito acertados na educação, a necessidade da educação estar muito mais pautada pelo técnico. Questões técnicas na educação são fundamentais. Muitas vezes o olhar político se sobressai, mas o olhar político tem que ser no sentido de destinar recursos para a educação que venham suprir essas deficiências. Então, para mim ficou assim essa superação da educação especial. Acredite que chega lá. Eu digo que juntamente ali com os profissionais da saúde, os profissionais da educação foram linha de frente durante a pandemia. E nem sempre tiveram esse olhar. A importância que teve esses profissionais, né? Sejam professores, todos aqueles que trabalham com a educação. As palavras da educação mudaram. Começou a ser equidade, protagonismo infantil, recomposição da aprendizagem, sala de aula invertida, aluno protagonista, e nós viemos acompanhando essa evolução. De reestruturação, né? De reestruturação, de ressignificação, de pensar realmente fora da caixa, né? As pessoas precisam pensar fora da caixa, a pandemia trouxe isso, né? De resiliência, de ter um olhar para o outro, mesmo que muitas vezes seja à distância, mas ter esse olhar apreciativo, de tentar se colocar no lugar do outro, de não só ficar preocupada com passar conteúdo, né? A gente tem esta obrigatoriedade, nós temos essa missão, né, de ensinar,
de trazer a luz sempre, sair do senso comum para o senso crítico, mas esse envolto que a pandemia trouxe de ressignificação, não só na questão de currículo, como de olhar, como de busca, é necessário. Olha, ficou o legado de trabalho intenso, de compromisso com a educação, realmente de amor à educação. Somos guerreiros, né? Somos aí resilientes. Que foi transformador, que foi rico e que foi um divisor de águas e que a gente não vai voltar mais a ser como era antes. Para aquela Rafaela naquele primeiro momento que ficou morrendo de medo de tudo, falaria que ia ficar tudo bem, mas que a gente se reinventa. Eu falo que a palavra para minha vida e principalmente dos meus 15 anos para cá, que foi da pandemia para cá, é resiliência. Resiliência é a base de tudo e para todos os aspectos, seja ele dentro da sala de aula, como eu ainda estou, seja ele dentro de casa ou dentro da empresa, a gente precisa aprender a tratar as dificuldades e as adversidades como um alavancador para nosso amadurecimento e para trazer coisas novas para a nossa vida e para a vida de outras pessoas também. A resiliência, ela escapa ali do ambiente de ensino e nos ensina muito também sobre essa convivência e o valor do coletivo. Falando assim, resiliência educacional, né, que você perguntou, eu acho que é continuar acreditando na educação como um todo, porque sem educação, o que vai ser? Né? Não existe outra forma das pessoas melhorarem como ser humano se não for através da educação. Ponta Grossa, 13 de maio de 2025. Oi Camila, tudo bem? Sei que é difícil entender o que irá acontecer. Não vai ser fácil, mas vai passar. Não se desespere, você está bem. O Pedro está bem. O Cuia está bem, seus pais e familiares estão bem. Tudo vai passar. O cheiro do álcool. O cheiro do álcool, o ar quente no seu rosto, o sufoco das máscaras, a dor de cabeça por causa do face shield. Vai passar o medo, os pesadelos, a saudade. Os almoços de final de semana estão melhores do que nunca. Vai voltar a alegria, os abraços, as músicas, as danças e as brincadeiras. Calma, você está indo bem. Continue se cuidando, deu certo. Deu certo passar álcool em tudo, deu certo não sair de casa, não visitar ninguém. Deu certo, o Pedro aprendeu a ler e a escrever. E não sei se é por causa da pandemia, mas hoje ele ama ficar em casa. Sabe que às vezes até sinto saudades das nossas maratonas e jogos do Sonic? As coisas vão voltar ao normal. Ou será que nos acostumamos? Pelo menos as pessoas voltaram às ruas, não precisamos usar máscaras sempre. Mas o álcool acabou virando hábito. Enfim, obrigada por ser forte, aguente firme, estamos bem. Com amor, Camila.